Um dos assuntos mais importantes e mais relevantes que a gente se remete às artes marciais são os katas. Professor, mas o que seria kata? Eu não conheço. Kata em si remete-se a uma forma ou uma formação de sequência de movimentos. E na maioria das artes marciais orientais, tanto coreanas, japonesas, chinesas, asiáticas e por aí vai, ela se lapida ou se constitui numa movimentação ou numa sequência de movimentos pré-organizados, onde você vai lapidar a sua sequência de golpes e técnicas. Então, um kata em si, uma forma que a gente faz, ela tem que ter um fundamento, um princípio e uma lógica para ser executado. Então, todas aquelas movimentações que os artistas marciais fazem tem uma lógica? Tem sim, tem um fundamento específico para você lapidar seus golpes que você está aprendendo e aprimorando. E na maioria das vezes, conforme vai progredindo a faixa, vai lapidando e aumentando mais a sequência de golpes e a sua performance em si nesses golpes. E como eu estava explicando anteriormente, a gente tem o costume de falar kata. Porém, dependendo da arte marcial, o nome se muda. Então, nas artes japonesas a gente fala kata, nas artes coreanas tinha o costume de se falar ponsei, tanto que no taekwondo até hoje é chamado de ponsei. No Hapkido ficou conhecido como Ryan, porém teve uma época que vice-versa, tanto foi chamado de Ryan no taekwondo, daí virou ponsei, e no Hapkido também era chamado de ponsei e virou Ryan. Então, em momentos teve essas trocas, em datas que não são determinadas, mas teve essas trocas de nomenclatura. Também nas artes chinesas a gente chama de Kati, que seria também a forma da apresentação de sequência de golpes e técnicas. Como explicado, geralmente se evolui os golpes e as técnicas por faixas. Mais até em específico no Taekwondo, temos os ponceis e temos os sajus, que seriam técnicas de golpes. Então, além das formações do poncei, que é uma sequência específica, temos o Saju, que você vai aplicar um golpe por vez. E sem contar que nas graduações das faixas a gente tem elas por contagem. Então seria Il, I, San, Sai, por aí vai. Então, por acaso, se você fosse fazer a primeira forma, o primeiro Ponsei de Taekwondo, seria chamado de Iljan Ponsei, que seria a primeira forma daquele movimento em si. No Hapkido a gente chama de Kicho Iljan, então é bem parecido. A gente fala Kicho Iljan Hyan e vai subindo conforme a faixa. Então é Iljan, Ijan, Sanjan, Sajan, Ojan, Yukjan, Chiljan, Parjan, até chegar na faixa preta. Vou deixar as informações anotadas aqui bonitinho para vocês salvarem.